Sistema gastrointestinal e autismo. Será que crianças autistas têm problemas intestinais? Veja o que diz o médico Dan Rogério Rita. E na descrição de casos do Kanner, todos eles já apareciam uma série de sintomas gastrointestinais nessas crianças. Tá? Quais são os problemas que as crianças vão apresentar? Todos os possíveis e imagináveis, toda a gastroenterologia pode apresentar essas crianças. Desde as estomatites, esofagites, que o Dr. Shaw já mostrou em slides, gastrites e acloridria, quer dizer, baixa produção de ácido clorídrico, já começando no estômago, problema digestivo, falta de enzimas digestivas, a disbiose, que é a alteração da flora intestinal, que eu vou apresentar em detalhes, a hiperpermeabilidade intestinal, alterações de motilidade, colites e a doença inflamatória intestinal. Em suma, toda a gastroenterologia pode estar presente nessas crianças. Então, a gente tem que estudar muito aparelho digestivo se quiser ajudar essas crianças. Bom, então agora aqui com o Dr. Rogério Rita, que também palestrou aqui na conferência e vai conversar alguns assuntos com a gente aqui a respeito do protocolo Dan. Eu queria que ele se apresentasse para o pessoal que está em casa. Bom, obrigado pelo convite. Meu nome é Rogério Rita, eu sou de Florianópolis. Sou médico clínico, homeopata, ortomolecular, que nos últimos 2 anos tem estudado o protocolo Dan e me aprofundado nas abordagens biomédicas do autismo. Esse é um protocolo muito interessante porque é um protocolo em que você não apenas aprende a tratar as crianças autistas, você aprende a tratar melhor uma série de patologias com uma abordagem sistêmica integrada, entendendo a importância da dieta, a importância do trato gastrointestinal na origem das doenças e usando uma série de exames que normalmente o médico não solicita para sobrevivência. Não solicitaria. Agora, o senhor falou ali no início que no início mesmo, quando começou a conhecer o protocolo e a intervenção dietética biomédica, houve um certo ceticismo da sua parte. Como foi que o senhor venceu esse ceticismo? Como se convenceu de que o tratamento é efetivo? Então, eu fui apresentado através de um congresso há 2 anos e comecei a estudar teoricamente, até que eu tive uma criança que saiu de um consultório de um psiquiatra e com um diagnóstico de autismo. A avó me trouxe essa criança no consultório para que eu fizesse o tratamento homeopático e nesse caso, eu pedi os exames especiais do tratamento biomédico e comecei o protocolo só com a dieta sem glúten, sem caseína para essa criança. Que é o estágio mais, digamos assim... É o primeiro passo do tratamento biomédico, essa dieta. Porque é uma dieta de extrema simplicidade e grande efetividade. O glúten e a caseína são coisas que a gente se alimenta diariamente, ou no café da manhã ou no jantar, e não faz rotação desses alimentos. Então, desde muito cedo, a gente se expõe a esses antígenos alimentares, e esses antígenos alimentares são proteínas que têm uma estrutura que pode se confundir com as endorfinas cerebrais e tem um efeito tóxico sobre o cérebro. Então, a primeira medida é a retirada desses nutrientes e o resultado que eu vi nessa criança 2 meses depois, quando voltaram os exames, foi fantástico. Foi uma criança que estava com diagnóstico de autismo e em 2 meses saiu do diagnóstico de autismo. E não foi um erro de diagnóstico, porque foi feito pela psiquiatra infantil da minha cidade, mais famosa, mais reconhecida. Então, a evolução dessa criança foi me convencendo, eu comecei a aplicar em outras crianças, os resultados foram me convencendo na prática de que isso que a gente está vendo tem uma base importante. Com certeza. Ainda são poucos os médicos no Brasil que aderem, que estudam a dieta como um meio de intervenção e o tratamento biomédico principalmente, que é uma coisa novíssima. Como é que os médicos que estão em casa nos assistindo podem ter mais conhecimentos a respeito do assunto e se tornarem médicos Dan, como se chama, que é o Defeat Autism Now, que é derrote o autismo agora. Então, são esse grupo de médicos que está mobilizado realmente pela melhora e recuperação dessas crianças.
Então, o médico Dan é justamente um médico que se dedicou a estudar todo esse conjunto de informações que foi acumulando ao longo dos 40 anos do Instituto de Pesquisa de Autismo fundado por Bernard Himmelmann, em San Diego, Califórnia. Ele era um pai de criança autista que fundou a Sociedade Americana de Autismo e montou esse instituto para compilar e que não se perca a informação e a experiência de cada um dos pais e que isso fosse disseminado para que outros pais com essas crianças com o mesmo problema pudessem ser beneficiados. No Brasil, você pode começar com o site www.autismoinfantil.com.br, que tem muita informação útil sobre o tratamento. Lá também tem a venda de um livro do Dr. Shaw que foi traduzido. O Dr. Shaw é um cientista, é um pesquisador, ele não é só o representante de um laboratório, mas um cientista que está reconhecido internacionalmente pelas suas pesquisas em ácidos orgânicos na urina. E ele escreve um livro explicando as bases do tratamento biomédico que foi lançado nesse congresso, a segunda versão, a segunda edição em português revisada e ampliada. O médico que quiser se formar nisso é como uma especialidade médica que qualquer especialista pode fazer, que seja pediatra, clínico, ele vai estudar os tratamentos e o Instituto de Pesquisa de Autismo tem uma formação de 3 módulos em que acontece nos Estados Unidos 2 a 3 vezes ao ano essa formação, em que são módulos de 2 a 3 dias, em que o médico faz uma imersão e aprende com os colegas americanos que já têm experiência. Então, para se tornar um médico Dan, precisa ter essa formação nos Estados Unidos. Quanto tempo leva para o médico se formar? Então, são 3 módulos, são 3 visitas aos Estados Unidos, normalmente se participa do congresso e se fica um pouco mais fazendo essa formação específica. E a partir daí ele passa a ser referência no estado ou na cidade dele para cuidar dessa criança. Por exemplo, se o seu filho vai fazer os testes laboratoriais e de repente é detectado uma série de coisas que precisam dessa intervenção biomédica, esse médico estaria apto a dar continuidade ao tratamento, a receitar os suplementos vitamínicos. Então, se vocês que estão em casa aí, como o Dr. Rogério falou aqui, quiserem adquirir o livro do Dr. Shaw, esse livro seria um bom primeiro passo para que o seu pediatra, para que o seu médico possa ser introduzido ao assunto intervenção biomédica e dietética. Eu queria agradecer ao Dr. Rogério por ter nos dado essa entrevista. Vocês vão ficar aí um pouquinho com um trecho da palestra dele aqui nesse primeiro Congresso Internacional de Intervenção Biomédica para Autismo e Transtornos Globais do Desenvolvimento. Como que essas manifestações gastrointestinais vão aparecer nas crianças autistas? Isso não vai aparecer como mamãe, eu estou com dor de barriga. Vai aparecer como crise de choro, crises inexplicadas de alteração de comportamento, despertares no meio da noite, irritabilidade geral, alterações de posição, irritabilidade antes de evacuar ou evacuar aos gritos, hiperatividade, déficit de atenção e o comportamento autoagressivo, que era o que a gente via na foto dessa criança, que está toda se machucada por um problema gastrointestinal que, quando resolvido, parou esse comportamento. É muito importante que os pais e familiares de crianças autistas busquem informações por meio de livros e de internet e que estejam determinados a encontrar um caminho para um melhor desenvolvimento global de seus filhos. Muitos pais procuram grupos de ajuda na internet e se unem para trocar informações entre si. Bom, eu sou Cláudia Marcelino, eu sou mãe, tenho meu filho Maurício com 18 anos. Eu descobri toda essa parte de tratamento biomédico, tratamento de possíveis causas, não sintomas, a partir de que ele tinha uns 16 anos, que eu iniciei isso tudo. E culminou também com participação de internet, né? Foi quando eu conheci a internet. Meus grupos são uma terapia para mim, é onde eu
me energizo, onde eu me fortaleço para ajudar meu filho e para ajudar outras famílias. E eu incentivo muito que os pais participem, né, para poder ter essa troca e poderem se sentir fortalecidos para seguir adiante, né, e ajudar nossas crianças.